Você provavelmente assistiu a esse filme e achou que entendeu tudo, mas você perdeu o detalhe mais importante. Bem-vindo ao DQ Pipoca, prepare a pipoca, apague as luzes e descubra o que os estúdios não querem que você perceba. Você provavelmente assistiu ao filme Código de Conduta e ficou impressionado com a mente genial do personagem Clyde Shelton, interpretado por Gerard Butler. Ele planejou cada passo da sua vingança contra o sistema judiciário de forma impecável. Mas você já reparou que o final do filme parece um pouco corrido ou até meio forçado? Existe um motivo de bastidores fascinante para isso. E hoje você vai descobrir que o final que foi para os cinemas foi fruto de uma longa batalha criativa. Na verdade, o desfecho original passou por dezenas de versões antes de chegar àquela explosão que divide opiniões até hoje. No roteiro original escrito por Kurt Wimmer, o Clyde Shelton deveria vencer. Ele completaria o seu plano, destruiria o sistema corrupto da cidade e sairia vitorioso. Faz muito mais sentido com o nível de inteligência do personagem, não acha? Acontece que durante a produção houve um grande debate sobre a moralidade do promotor Nick Rice, vivido por Jamie Foxx. Os produtores e roteiristas ficaram preocupados. Se o Nick perdesse tudo e o vilão vencesse, o público aceitaria? Para evitar que o herói da lei se tornasse detestável, eles reescreveram o desfecho às pressas, criando aquela cena da bomba que gera debates acalorados entre os fãs até hoje. Se você acha que o final não combinava com o resto do filme, agora você já sabe que ele foi moldado para equilibrar a balança da justiça de Hollywood. Mas calma, porque esse é só o primeiro segredo de uma lista de detalhes milimétricos que você perdeu nesse filmaço. Se você abrir os registros oficiais de elenco da pré-produção do filme, vai descobrir uma ironia gigantesca. Originalmente, Gerard Butler foi contratado para interpretar o promotor Nick Rice. Ele seria o homem da lei e o Jamie Foxx seria o Clyde. Porém, quando Gerard Butler leu o roteiro completo, ele ficou fascinado pela complexidade psicológica e pela sede de justiça de Clyde Shelton. Ele, que também era produtor de filmes, sugeriu a troca dos papéis. E aqui entra um detalhe real que pouca gente sabe sobre a vida do ator. Gerard Butler conhece as leis muito bem. Antes de estourar em Hollywood, ele se formou em Direito na renomada Universidade de Glasgow, na Escócia, e chegou a estagiar por anos em um escritório de advocacia. Ele foi demitido apenas uma semana antes de se tornar um advogado qualificado. É por isso que na cena clássica do tribunal, onde Clyde humilha a juíza e destrói os argumentos técnicos do tribunal, o ator entrega uma atuação tão natural. Ele não estava apenas decorando linhas de um roteiro fictício. Ele sabia exatamente do que estava falando, porque aquela quase foi a profissão dele na vida real. Cuidado com o que diz, Sr. Shelton. E quanto que eu devo ser cuidadoso? Porque pelo que consta, eu matei apenas 2 pessoas e a senhora ia me deixar sair agora por aquela porta. Atenção a este detalhe cirúrgico. Lembra quando Clyde faz um acordo com a promotoria e exige um almoço de luxo na cela em troca das coordenadas de onde enterrou o advogado Bill Reynolds vivo? Se você pausar o filme e digitar esses números agora mesmo no seu Google Maps, você vai ter uma surpresa. As coordenadas norte 39 graus, 57 minutos e 4 segundos e oeste 75 graus, 10 minutos e 22 segundos não levam a um terreno baldio ou a uma cova na Filadélfia. Elas levam diretamente para o teto do hotel onde o diretor F. Gary Gray e os atores principais ficaram hospedados durante as gravações do filme. Uma piada interna da equipe que ficou escondida por anos. E sobre aquele almoço na prisão? O pedido foi bem específico. Um bife porterhouse selado, aspargos no vapor e o famoso lobster mac cheese, o macarrão com queijo. Esses pratos vieram de um restaurante real da Filadélfia chamado Del Frisco's Double Eagle Steakhouse. O diretor era tão fã da comida de lá que decidiu incluir o nome do restaurante no roteiro. A parceria foi tão boa que o restaurante acabou fechando o espaço para realizar a festa de estreia oficial do filme com todo o elenco. Agora vamos para os detalhes que só quem assiste filme frame por frame consegue notar.
No início do filme, quando o assassino Clarence Darby está fugindo desesperado da polícia pelos telhados das casas, se você olhar com atenção para as telhas, a neve já está marcada por um caminho exato. Isso acontece porque a equipe de dublês já tinha ensaiado a rota de fuga várias vezes antes de gravarem a cena valendo, e os editores acabaram deixando passar esse rastro na neve fresca. Outro detalhe incrível está no toque de celular de Darby. Quando o celular dele toca no galpão, a música de fundo é Bloodline da banda Heavy Metal Slayer. Cone Column ao vivo. Em inglês, a palavra Bloodline significa linha de sangue ou linhagem. Era uma mensagem subliminar dos editores, avisando que o Clyde iria cobrar aquela injustiça, eliminando toda a linhagem dos envolvidos no crime. E para fechar os detalhes visuais, temos uma curiosidade tecnológica da época. Quando o promotor Nick Rice está usando seu laptop, o computador é claramente um MacBook, da Apple. Porém, se você olhar o reflexo da tela de perto, verá o sistema operacional Windows Vista rodando na máquina. Muita gente acha que foi um erro, mas na verdade era algo comum na época. Graças ao sistema Bootcamp da Apple, era perfeitamente possível rodar o Windows em um Mac. Nick Rice provavelmente precisava do Windows para rodar algum software jurídico específico da promotoria. No fim das contas, Código de Conduta continua sendo um dos suspenses mais viscerais dos anos 2000, mas o seu sucesso é um caso curioso em Hollywood. O filme teve um orçamento de cerca de 53 milhões de dólares e rendeu quase 128 milhões nas bilheterias mundiais, um sucesso sólido de público. Mas se você olhar para a crítica especializada, a história é outra. No site Rotten Tomatoes, o filme amarga uma nota de apenas 26% entre os críticos, enquanto o público deu uma aprovação de 75%. Mas por que os críticos odiaram tanto? A maioria das críticas negativas aponta que o filme desafia a lógica e se torna absurdo demais conforme a trama avança. Para os críticos, a inteligência quase sobre-humana do Clyde e as reviravoltas mirabolantes tiraram a seriedade do drama jurídico. Mas para nós, o público, é exatamente esse exagero, a mente brilhante do Clyde, que torna um filme tão divertido e icônico. E você? Sabia que o final do filme quase foi totalmente diferente? Você acha que o Clyde merecia ter vencido o sistema no final? Ou o promotor estava certo em pará-lo? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque eu quero muito saber. Não esquece de deixar o seu gostei. Se você descobriu algo novo nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos segredos do cinema. Um abraço e até a próxima.